A paz do Senhor Jesus. Como você está? Espero que esteja bem, no nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, amados, para gravar a última videoaula do segundo trimestre de 2017, desta maravilhosa revista que traz o título O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. Estamos aqui na última lição, que traz o título, na lição de número 13, certo? Que ela vai ser aplicada dia 25 de junho de 2017, e ela traz o título Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Texto áureo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, verso 6. Verdade prática. Como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. Ponto central da lição. Como homem, Jesus demonstrou ter um caráter perfeito. Bom, Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Muito bem. Amados, eu sou o Maquilar Dias, moro no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Eu sou obreiro aqui atuante na Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Missão. E eu faço esses vídeos tutorial, essas videoaula da Escola Bíblica Dominical para poder ajudar os amados, para poder acrescentar, para poder somar. Eu sempre digo que não somos dono da verdade. A minha verdade não é absoluta. Estamos aqui para aprender um com os outros. E todos nós com o Espírito Santo de Deus e com a Palavra de Deus. Certo? E você pergunta para mim, o que eu preciso para estudar teologia, a Escola Bíblica Dominical? Você precisa da revista, é lógico, nós estudamos sobre ela, os temas que vêm sobre ela, e a próxima revista está trazendo uns temas maravilhosos. E a Bíblia Sagrada. A Bíblia não pode faltar a Bíblia. Não existe teologia sem Bíblia, não existe Deus sem Bíblia, não existe cristianismo sem Bíblia. Então, eu, por exemplo, eu estudo a revista e Bíblia. Não quer dizer que você não possa estudar outros livros, que eu leio outras literaturas. Por exemplo, você quer saber sobre... Eu conheço muito bem costume judaico, né? Mas você quer conhecer a Bíblia, você tem que conhecer costumes judaicos, certo? O uso, costume dos tempos bíblicos e do judeu. Por quê? Porque quem escreveu a Bíblia foi o judeu, irmão. Os hebreus. Está entendendo? Então, mas o nosso carro-chefe, o nosso alicerce, nosso ponto de partida é o texto sagrado, certo? O nosso ponto de partida tem que ser o texto sagrado, irmãos. Tem que ser o texto bíblico, certo? E se você tiver algumas referências diferentes, é bom. Você tem várias Bíblias para você analisar, tem várias Bíblias. Então é bom você não ter só uma tradução. É bom você ter várias, certo? É bom você ter várias traduções. Bom, esse vídeo... Eu não tenho tempo para fazer edição dos vídeos, certo? Eu não tenho tempo para fazer edição dos vídeos, porque meu tempo é muito corrido. Como eu falei, eu não vivo disso. Isso aqui eu faço com prazer. Isso aqui eu faço porque eu tenho que fazer algo para o reino de Deus. Então nós ensinamos. Eu dou aula de teologia nas sextas à noite. A gente atende convite para pregar, para ensinar fora. E então é corrido para a gente. Você está entendendo? Então eu não faço edição do vídeo. O jeito que eu gravo, eu coloco.
certo? Hoje eu estou aqui em outro ambiente, né? Em outro ambiente, porque geralmente eu gravo no escritório meu. Agora eu estou aqui no escritório em casa, na minha casa. Eu tenho esse escritório aqui em casa. Eu tenho um escritório meu lá na assessoria jurídica, onde geralmente eu gravo. E eu estou preparando um estúdio apropriado só para gravação de vídeo. Só para gravação de vídeo, aonde nós vamos estar gravando aulas, porque estamos montando uma escola de teologia, e essa escola vai dar vários cursos virtuais, mas vai ser curso não em prol de arrecadar dinheiro, amados, vai ser curso em prol de ensinar. E você vai pagar aí despesa de correio, postagem. Então nós estamos preparando um estúdio, eu tô montando um estúdio. Eu creio que daqui uns 3 meses esse estúdio deve ficar pronto. E daí nós vamos começar a gravar todas as aulas direto lá do estúdio, que vai ficar um vídeo de mais qualidade, um som de mais qualidade, tudo isso para poder te ajudar, certo? Eu também quero mandar aí um forte abraço para meus amigos que postam vídeo. Às vezes, muitas vezes, a nossa ideia não bate uma com a outra, né? Tem alguma diferença de ideias, mas é isso que vale. Cada um traz aquilo que o Espírito Santo lhe orienta, aquilo que ele pesquisou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que lhe foi revelado, e aplica da forma que ele. Eu respeito todas as linhas teológicas, eu respeito todas as formas de ensino. Amém? Mas eu quero mandar um forte abraço. Sempre que eu posso, eu estou assistindo os vídeos. E como eu digo, eu não sou o dono da verdade. Pode ser que nós podemos aí falhar, falar alguma coisa que você não concorda. Por isso que eu sempre digo que este canal aqui está aberto à crítica e a elogio. Eu agradeço quando você dá um amém, você fala que gostou da aula. E eu peço oração, continuo orando por nós, em nome do Senhor Jesus. Mas quando você critica também, se tem alguma dúvida, a gente procura responder da melhor maneira possível. E você tem o direito de fazer sua crítica sem problema nenhum. Como eu digo para os irmãos, eu não fico lendo o bojo da revista. Eu costumo ler só a introdução e a conclusão. E o resto, eu só leio os tópicos, mas eu abordo todos os tópicos da revista, ok? Essa revista aqui, essa lição que é a última lição, que vai falar sobre Jesus, né? Vai falar sobre Jesus Cristo, moldado supremo caráter. Amados, na mesma hora que é fácil falar de Jesus, porque a sua biografia é extensa, tem bastante coisa dele na Bíblia, porque você vai ver Jesus de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a figura do Mestre, de Jesus, do Cristo, do Messias. Então não é difícil falar sobre ele. E aí temos 4 evangelhos que vem trazendo uma parte da biografia de Cristo. Geralmente vem trazendo Cristo como homem, né? Como você vê aí, Mateus vem trazendo Jesus como rei dos judeus. Marcos vem trazendo Jesus como servo, porque Mateus, o livro é direcionado, o evangelho segundo Mateus é direcionado aos judeus, então ele vem trazendo Jesus como rei dos judeus. O evangelho segundo Marcos é direcionado aos romanos, então ele vem trazendo Jesus como servo. O evangelho segundo Lucas é direcionado aos gregos, ele vem trazendo Jesus como homem perfeito, porque os gregos cultuavam o corpo, o homem perfeito, ele vem trazendo um homem perfeito. E João é um evangelho totalmente diferenciado dos outros, porque os outros 3 são sinópticos. E João é totalmente diferenciado, porque João vem trazendo o evangelho universal para todos os povos, e ele vem trazendo Jesus como divino, como eterno, como Filho de Deus, como o Altíssimo. Então ele traz Jesus como Redentor, como Salvador, como Deus, como divino, Filho de Deus, o próprio Deus, certo? Ele vem trazendo Jesus neste modelo, e é um evangelho universal para todos os homens, para todas as nações, o evangelho para o pecador, ok? Tanto é que o evangelho de João, 90% do evangelho que tem no evangelho de João não tem nos outros 3 evangelhos, certo?
Então, para você entender que a biografia de Jesus é bem extensa, porém, da mesma forma que é fácil falar de Jesus, se torna difícil, porque nós estamos falando de Deus, de um Deus que deixou a sua glória e reencarnou num corpo de osso e carne e sangue e veio aqui permear esta terra para fazer aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer. Mas muito bem, vamos para a introdução da revista. Vamos lá. Nesta lição refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. Impossível descrever a grandeza de sua personalidade, do seu caráter, com palavras meramente humanas. Sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, ou Emanuel, Mateus 1:23 vai falar isso, mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher, que haveria de ferir a cabeça do diabo. Gênesis 3:15. Muito bem, vamos ver algo sobre isso aqui. Primeira profecia que existiu na terra foi lá no Jardim do Éden, certo? Ali teve a primeira profecia, foi no Jardim do Éden. Deus deu essa profecia que da semente da mulher nasceria um varão que pisaria a cabeça da serpente, que simboliza Satanás. Então, daquele dia em diante que Deus fez esta promessa, essa profecia, Satanás fica preocupado toda vez que nascia uma pessoa em destaque, principalmente se ele fosse da linhagem de alguns povos. Satanás ficava com a mente ligada para ver se não era esta personalidade que Deus falou, certo? Primeiro, Jesus, Gênesis 1:26, vai dizer assim o versículo: disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Está no plural, certo? Façamos. Ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam a Trindade ali. Por isso que está no plural esse versículo. Jesus, ele não nasce lá no Novo Testamento há 2000 anos atrás. Ele não nasce lá há 2000 anos atrás. Jesus, ele nasce, ele sempre existiu como Deus. Ele sempre existiu. Então por isso que lá no Gênesis 1:26, ele estava com Deus quando Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, da mesma forma que o Espírito Santo também estava ali, certo? Outra coisa, Apocalipse, você vai ver que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro quem que é? Quando Deus, irmãos, Deus, quando ele pega e cria o céu, para ele montar o escritório dele para ele trabalhar, falou: bom, eu tenho que ter um lugar tranquilo para eu trabalhar. Criou os céus, e ali ele começa a fazer o projeto da terra. E quando ele vai projetar a terra, ele fala: ó, meu filho, só que como eu conheço os acontecimentos, e você também, que nós somos Deus, você sabe que hoje, a hora que eu estou construindo a terra, aqui o fundamento, certo? A fundação, que é hoje que eu estou fazendo o projeto da fundação do mundo, você sabe que hoje você está sendo sacrificado, né? Por isso que Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não nasce ali no ventre de Maria. Jesus já existiu a vida toda, certo? Então, a grandeza da personalidade de Jesus, certo? Porque o tema vem trazendo aqui Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. Nós temos que entender a grandeza da personalidade de Jesus. A personalidade dele, ele tem a personalidade de Deus no início, pois ele se tornou personalidade de Jesus,
que era a personalidade humana. Mas o caráter de Jesus é o mesmo caráter de Deus e o caráter do Espírito Santo. Porque é que nós temos a Trindade, que são um único Deus, com 3 personalidades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com um único caráter. Você entendeu? Nós temos um Deus, com 3 personalidades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com um único caráter. Um único caráter. O mesmo caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Justo, fiel, amoroso, certo? Então você tem que entender isso. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Que nós temos um Deus com 3 personalidades, com um único caráter. E cada um atuou na sua época, no seu tempo. Fizeram um trato. Deus atuou na época dele, Jesus na época dele, veio o Espírito Santo atuando na nossa época, é o Evangelho da Graça. Por isso que nós não podemos, amados, entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque entristecemos a Deus, veio Jesus nos perdoar. Entristecemos Jesus, veio o Espírito Santo. Só que se entristecer o Espírito Santo, não tem outro para vir. Está entendendo? Muito bem. Então você entenda isso. Jesus tinha uma personalidade, a grandeza da personalidade de Jesus, certo? O caráter dele era divino, mas como homem ele tinha uma personalidade. Qual é essa personalidade? Jesus, o Filho do homem, certo? Muito bem. Primeiro ponto da lição: Jesus de Nazaré, o Filho do homem, sua origem humana, Origem humana de Jesus. Irmãos, Deus fez a lei, Deus instituiu a lei. Quando Deus dá a lei para Moisés, lá no Sinai, não foi ali que a lei foi criada. Essa lei já existia na mente de Deus. Essa lei já existia no céu, certo? Tanto é que Satanás, ele, quando era Lúcifer, o anjo de luz, ele descumpre essa lei. Por que ele descumpre? Porque ele tenta colocar o trono dele acima do trono de Deus, ele tenta passar por cima das ordens de Deus, ele cria inveja no coração dele a respeito de Deus, ele quer ser maior que Deus. Então quer dizer, aí Deus lhe dá o castigo, a sentença. Então, o que acontece? Essa lei já existia, quando é dado lá no Sinai para Moisés, essa lei já existia, já estava na cabeça de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma partícula dos pensamentos de Deus que ele deu ao homem, o homem colocou nos pergaminhos, nos rolos, nos papel, para nós poder saber um pouco como é que Deus pensa e como é que Deus quer que nós vivemos, através das frações do pensamento de Deus que está colocado aqui na Bíblia, certo? Então, Deus criou a lei, deu a lei para Moisés ali, e falou: Moisés, a lei está aqui, porque eu quero que através da lei, ensinar o homem, eu quero que o homem se aproxime de mim. Mas o que estava acontecendo? A lei não era para matar, a lei era para o homem aprender, não pecar e aproximar de Deus. Só que o que está acontecendo? O homem não cumpria a lei, pecava, era apedrejado, morria, ia para o inferno. Aí Deus falou: isso aí está errado. Está errado. Aí, o que acontece? Deus, ele trabalha como de várias maneiras, mas não está dando certo, certo? Não está dando certo. Então, Deus resolve encarnar. Deus resolve encarnar como Jesus. Deus precisa de resolver isso. E ele fala: e agora, o que eu vou fazer? E Jesus se oferece. Só que Jesus não se ofereceu aqui no Novo Testamento, lá na fundação do mundo, porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, certo? Só que Jesus foi o único que encarnou.
Não adianta vir nossos irmãos aí, espírita, e dizer para mim ou para você que nós vamos morrer e vamos encarnar, e vamos morrer e vamos encarnar até que nós nos torna um espírito de luz, certo? Um espírito supremo, uma pessoa que encarnou muitas vezes, que não tem mais o que pagar de pecado, que agora já está uma pessoa pura. Eles falam que Jesus é essa pessoa que encarnou tantas vezes que se tornou luz, que é uma pessoa boa agora. E é isso que os espíritas falam. Só que, amados, não existe. A Bíblia diz que ao homem há direito de morrer uma só vez. Uma só vez. Depois segue o juízo, certo? Então, nós não podemos crer na encarnação pregada pelo Espiritismo, porque a única pessoa que conseguiu encarnar foi Jesus, porque ele é Deus, e ele nunca tinha nascido como homem. Foi a primeira vez que ele nasceu como homem, certo? Foi a primeira vez. Então não tem nada a ver com a encarnação que o Espiritismo prega, tá entendendo? Por isso que é bom você aprender, até para você instruir os nossos irmãos espíritas, nossos irmãos católicos, nossos irmãos que seguem alguma seita, para que eles também cheguem à salvação de Deus, para que eles também alcancem a benevolência de Deus e a salvação, e possa ser um crente em Jesus, e não pecar acreditando na encarnação, e depois eles vão ver, depois que morrem, que não existe encarnação, que o homem vai ter que ressuscitar no último dia para dar conta dos seus atos a Deus, certo? Quando eu digo a palavra homem, amados, eu estou falando genericamente, é a humanidade, é homem e mulher, certo? Então, eu quero fazer uma pergunta aí para os meus irmãos espíritas: cadê Chico Xavier? Já não era tempo dele encarnar de novo? Já não era tempo dele voltar a encarnar? Porque ele deixou um código para o filho adotivo dele, dizendo: olha, esse código aqui, quando alguém chegar e falar para você, sou eu encarnando. Cadê Chico Xavier? Por que ele não encarnou ainda? Já era tempo. Uma alma tão boa daquela lá, já era tempo dele vir como um homem melhor ainda, né? Porque como pessoa, ele era uma pessoa boa, Chico Xavier. Infelizmente, com uma teologia errônea. Infelizmente, se ele não aceitou Jesus na hora da sua morte, infelizmente, eu não vou julgá-lo, mas biblicamente não tem salvação. Biblicamente, eu estou falando baseado na Bíblia, porque a Bíblia é onde nós temos o respaldo, já que somos cristãos. Já que somos cristãos, podemos usar a Bíblia para nos dar respaldo, ok? Muito bem. Deus mostra ao homem que não mediu esforço, irmão. Não mediu esforço para poder salvar o homem, para poder restaurar o homem, restaurar o seu projeto principal. Ele já sabia do fim. O projeto de Deus tem várias vertentes, com um único fim, em um só propósito. Entendeu? Deus falou: o meu projeto principal é isso aqui, ó, é o homem, a família, isso. Só que se aqui eu sei que dá errado, eu vou ter uma vertente aqui, certo? Porque ninguém vai pegar Deus de surpresa. Adão e Eva, primeira família, certo? Como é que Deus faz? Como é que Deus faz? A Bíblia diz que Deus cria todas as coisas, a luz, as plantas, os peixes, as aves, os bichos, os animais, as frutas, as comidas, tudo. Deus criou tudo. Aí Deus faz um jardim do Éden. Deus faz um jardim, porque Deus fala: agora eu quero uma casa para o homem especial. Cria o jardim, certo? Aí Deus faz o homem. Do que Deus faz o homem, irmão? Do pó da terra. Deus faz o homem do pó da terra, a matéria mais fraca que existe no universo. E dentro desta matéria fraca, Deus coloca o fôlego de vida, coloca o seu espírito, certo? Coloca o seu espírito e pega o homem e coloca o homem no jardim do Éden e fala para o homem: você vai sujeitar a terra sua, certo? E Deus vê que o homem não pode ficar só, faz uma companheira para ele, uma adjuntora, uma auxiliadora,
Então Deus está criando o quê? Deus está criando a família. Deus está criando a família. E Satanás, como sempre, ele tenta destruir tudo aquilo que Deus fez, porque como ele está perdido, ele quer que todos se percam como ele. O que acontece? Como Deus tem o seu trabalhar, quando Satanás vai lá e destrói aquela família com o pecado, eles são obrigados a sair do jardim do Éden, e aí Deus fala, olha, agora você vai comer do seu suor. Não que Adão não trabalhava, mas ele não precisava suar para trabalhar, ele só ordenava, as coisas estavam ali, mas ele trabalhava, porque Deus, a primeira coisa que Deus mandou ele fazer foi pôr nome nos bichos. Então ele tinha um ofício, só que era um ofício tranquilo, certo? Enquanto que depois ele teve que comer do suor, ele continuou trabalhando, mas foi um serviço pesado. A terra começou a ter espinho, abrolhos, porque o espinho é sinônimo do pecado na Bíblia, certo? É tão sinônimo do pecado. Por que Jesus colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus? Porque a Bíblia diz que sobre ele levou todos os nossos pecados. Aquilo ali simbolizava que ele estava sendo coroado com o pecado do homem. Ele estava levando sobre ele todos os nossos pecados. Aqueles espinhos cravou nele. Sinônimo de pecado. O nosso pecado ele estava levando, porque ele não tinha pecado, certo? E daí quando o diabo tenta destruir aquela família, aí Deus entra com providência lá na arca de Noé, certo? Na arca de Noé, Deus fala assim, olha, agora já que Satanás destruiu uma família, eu vou agora, por uma que ele destruiu, eu quero 4. Aí é quando Deus coloca 4 famílias na arca, que é Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, que dá 4 famílias, certo? Deus coloca 4 famílias na arca. Por que que Jesus, quando vai visitar Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus e fala, olha, meu Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se as pessoas não lêem direito e começam a falar que Zaqueu é ladrão, ele é ladrão, que ele falou que ele devolvia as coisas dos outros, ele não falou isso. Ele fala assim, olha, se eu tenho defraudado alguém, os outros estão falando que eu sou ladrão, mas eu tenho certeza que eu não sou, mas se eu defraudei alguém justamente, eu devolvo 4 vezes mais. Por uma família, Jesus colocou 4 na arca. Zaqueu conhecia, certo? O que Zaqueu conhece? Êxodo, capítulo 22 e versículo 1, que diz, aquele que roubar uma ovelha vai ter que pagar 4. Zaqueu conhecia a escritura. Por isso que ele falou aquilo, olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restitui 4 vezes mais aquilo que eu defraudei. Por quê? Porque Zaqueu era um leitor da Torá, era um leitor dos escritos de Moisés, da lei, você entendeu? Então por isso que ele falou isso, você está entendendo? Lá é Lucas 19:8, certo? Ele falou que ele devolvia 4 vezes mais se ele tivesse defraudado. Então, irmão, a Bíblia nada é por acaso, por isso que é bom você ler, entender, certo? Então, Deus levantou 4 famílias. Irmãos, olha só para você ver. Abraão, Deus vem lutando com o homem. Deus lutou com Adão, veio com Noé, depois as linhagens de Noé começou a pecar de novo. Aí veio o patriarca Abraão, que era Abrão, que era um gentio, um pagão, morava lá em Ur dos Caldeus, nasceu ali pertinho do Jardim do Éden, certo? Ali perto do Golfo Pérsico, ali no entroncamento onde os 2 rios desaguavam, o rio Tigre e o rio Eufrates, bem no meio ali. Aí o pai dele sobe, porque o pai dele, ele quer ir lá para Canaã. O pai dele sobe até Arã, para ali. Como o pai dele era um pagão, adorador de ídolo, Deus não ia permitir aquele homem cruzar o deserto, ser chamado de hebreu, certo? Porque o que significa hebreu? Por que Abraão foi chamado de hebreu? Porque Abraão cruzou o deserto. O hebreu significa aquele que cruza, aquele que chega.
E Deus não ia deixar Terá, pai de Abraão, cruzar o deserto para não ser chamado de hebreus, porque Deus queria um compromisso. Aí eles param lá em Harã, fica ali até Terã morre. Aí Deus fala com Abraão, aí Abraão aceita o desafio, o pacto, o propósito de Deus, e aí Deus fala para ele: então agora você vai sair dentro da sua casa, você vai sair da sua terra, da sua casa, do meio da tua parentela, e você vai para uma terra distante, longínqua, que eu te mandarei. E Abraão aceitou o propósito de Deus e foi. E ele cruzou, chegou, por isso que o nome dele se tornou Hebreus, porque hebreu não é um povo. Hebreu se tornou símbolo de um povo, mas hebreu significa aquele que cruza, aquele que chega, certo? Pra você ter uma ideia, aí veio isso tudo Deus trabalhando com o projeto do homem. Aí veio Isaac, um outro patriarca, um homem muito bom. Depois veio Jacó, certo? Veio os patriarcas, aí veio José do Egito. Teve a escravidão, os 430 anos da escravidão do deserto. Aí levantou Moisés e Arão para tirar o povo do cativeiro, certo? Porque o povo ficou no cativeiro 430 anos, porque era uma promessa. Deus falou para Abraão que isso ia acontecer. Se você ler a Bíblia, você sabe disso, certo? Aí depois que ele sai do deserto ali, o povo de Israel sai do deserto, sai do Egito, vai para o deserto. Aí eles ficam 40 anos no deserto. Aquilo ali também, amados, é um trabalhar de Deus. Foi a melhor época dos hebreus, foi no deserto. Foi a melhor época da nação israelita, foi quando eles ficaram no deserto. Porque pensa bem, comida de graça, água de graça, sombra de graça, calor de graça, muito rico, não trabalhava. Lá no deserto eles não produziam nada, não fazia nada. Vinha codorna, vinha maná do céu, vinha água da rocha. Eles tinham carne para comer, eles eram muito ricos, certo? Eles viam as coisas acontecer, Deus falar com eles, irmãos. E tem um versículo que diz assim, ó: achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Deuteronômio 32:10. Achou, o texto original, irmão, o texto original diz assim, ó: uma nação na terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, certo? Por quê? Aqui está dizendo que a nação de Israel estava no deserto, numa terra deserta. Eles estavam no deserto, num ermo, no meio do nada. Eles estavam no meio do nada. Eles eram solitários, porque eles viviam nômade ali, andando de um lado para outro, solitário. Eles não iam para a cidade, não chegavam na cidade, não tinha. Então eles eram solitários, cheio de uivos. Ali naquele deserto, irmão, tinha uivos de lobo, de feras do deserto, tinha os chacais do deserto, tinha os ladrão do deserto, como os amalequitas e outros tantos, certo? Então eles viviam cercados, cheios de uivos em roda deles, querendo tragar eles. Aí o texto continua dizendo: cercou. Quem cercou eles? Deus. Deus cercou eles ali, ó, com o poder de Deus, para nada acontecer com eles. Instruiu, Deus dava instrução para eles, deu a lei lá no Sinai para Moisés, instruiu, guardou como a menina, guardou, o texto nosso diz como a menina dos seus olhos, só que o texto original diz que eles eram meninos no olho de Deus, no olho, não do olho. Por quê? Porque a tradução é fraca, irmão. Não está falando a menina dos nossos olhos, não é a menina do olho de Deus. Era o menino no olho de Deus. Se você pegar um objeto e colocar muito perto assim, ó, você vai ver que esse objeto vai refletir dentro do seu olho. É isso que o texto original diz. Eles eram meninos no olho de Deus. Deus olhava tão pertinho para Israel assim no deserto, que eles refletiam no olho de Deus.
Eles não eram menino do olho de Deus, porque o que é do olho é do olho, certo? Ó, essa parte branca do meu olho é do meu olho. Mas no olho, ó, caiu um cisco no olho. Tem um óculos no olho. É coisa que não é do olho, certo? Você entendeu? Não é do olho, é no olho de Deus. Eles estavam no olho de Deus ali, ó, o reflexo dele. Porque Deus namorava a nação de Israel de pertinho, irmão, 40 anos. O pessoal fala, Israel sofreu no deserto. Só fala essas besteiras quem não conhece o hebraico, o Judá, não conhece sobre o povo israelita, certo? Que fala essas besteiras. Foi a época que Israel mais namorou Deus. Foi a época que a nação Israel mais estava próximo de Deus, dependente de Deus de tudo. E é isso que Deus quer. Deus quer dependência. Não adianta eu sou bom, eu tenho que ter dependência de Deus, para o Espírito Santo dele trabalhar na minha vida. Israel era assim, certo? Eles eram dependentes de Deus, só que eles ganhavam guerra, comia, vestia, a roupa crescia no corpo e se tornou uma grande nação. Eles eram muito ricos, não plantava, não colhia e comia e vivia, tinha água, tinha tudo, porque ficaram 40 anos namorando o Deus Altíssimo, certo? Muito bem. Sua entrada no mundo. O anjo Gabriel foi enviado, irmão, numa pequena cidade em Nazaré, da Galileia, para anunciar a jovem Maria que ela seria mãe do Salvador, que ele seria gerado pelo Espírito Santo. Quer dizer, que ia se cumprir a profecia de Deus, e também ia se cumprir o que o profeta Isaías falou, certo? O que o profeta Isaías falou ia se cumprir. Com Emanuel ia vir entre os homens de uma virgem. Irmãos, entenda aí. Ela morava em Nazaré, na Galileia. A Galileia está lá embaixo, 400 metros do mar, perto do mar da Galileia ali, no estado da Galileia. Depois tem o estado da Samaria, depois tem o estado da Judéia, certo? Só que a profecia dizia que Jesus tinha que vir da linhagem de Judá. Mas aquela moça estava lá em Nazaré, mas ela não era de Nazaré, ela morava lá. O seu esposo, José, que estava desposado dela, também morava lá. Mas ela não era de Nazaré, certo? Ela era da linhagem de Judá. Ela era filho de José, Maria era filho de José, e José filho de Eli, certo? José filho de Eli. Maria vem da linhagem de Davi, só que por parte de Natã, certo? Não por parte de Salomão. Enquanto José, o pai de Jesus, adotivo, ele vem também da tribo de Judá, porém ele vem pela linhagem de Salomão, certo? José não pode dar a linhagem real para Jesus, porque José, primeiro, que ele não tem participação no nascimento de Jesus, e segundo, que lá em Jeremias 22 e 24, Deus encerra a linhagem de Davi, fala de hoje em diante ninguém mais da casa dessa linhagem vai sentar no trono de Davi. Entra Zedequias, que é colocado pela Babilônia, que não tinha nada a ver com a linhagem de Davi. Então José não poderia trazer linhagem real para ninguém. Filho de José não podia ser rei, certo? Podia ser um judeu, porque ele era da tribo do Judá. Ele era filho de Jacó. Enquanto a linhagem de lá de Lucas, de Maria veio de José, e José de Eli. E Eli vem lá de cima de Natã, e Natã de Davi. Então a coroa não saiu da casa de Davi, mas não pela linhagem de Salomão, pela linhagem de Natã. Certo? Outra coisa, a Bíblia não tem contradição. Você vai ver que José era filho de Jacó em Mateus, na linhagem de Mateus,
E de Lucas você vai ver que José era filho de Eli. Falar, como é que pode José ser filho de Eli aqui e aqui José ser filho de Jacó? É que esse José da linhagem de Mateus era filho de Jacó. Esse José era o pai adotivo, marido de Maria, pai adotivo de Jesus. Esse José que vem de Eli, esse José é pai de Maria, avô, entre aspas, adotivo de Jesus, certo? Esse José aqui da linhagem de Lucas tem nada a ver com José, pai de Jesus. Então os dois é José, e esse José é pai de Maria, suposto avô de Jesus, filho de Eli. Esse José, pai de Jesus adotivo, filho de Jacó, ok? Não faça confusão. Muito bem, então essa menina morava lá em Nazaré, mas ela era uma judia, certo? E quando Jesus foi nascer, ela sobe, né? Tudo é um plano divino. Ela sobe porque José tem que ir para sua terra natal se alistar, e ali ela entra em trabalho de parto, e Jesus nasce lá em Belém de Judá, no campo que Davi cuidava das suas ovelhas. Muito bem. 3. Seu desenvolvimento humano e espiritual. Desenvolvimento humano e espiritual de Deus. Não tinha como Deus sentir coisa humana, irmão. Você entende isso? Não tinha. Olha, eu falei para você que Deus vem trabalhando lá de Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, o povo no Egito, José do Egito, o povo no Egito, o cativeiro, o povo no deserto, até chegar os profetas, os juízes, aí vem os profetas, aí vem os reis, certo? E não deu certo. Por quê? Deus, irmão, Deus não tinha como ele sentir coisas humanas. Não tinha. Irmão, como que Deus vai sentir fome? Fala para mim, como que ele vai sentir fome? Como que Deus vai sentir medo, irmão? Não tem nada que amedronta Deus. Como é que Deus vai olhar para cima e vai orar para alguém? Não tem ninguém acima dele. Como é que Deus vai fazer um culto a alguém se não tem ninguém para ele cultuar? Ele é a essência, ele é o supremo. Irmãos, você entende isso? Deus não tinha como sentir frio, sentir fome, sentir medo, pavor, sentir emoção. Deus não tinha, ele era Deus. Mesmo que não tem como, Deus não tem medo. E Deus falou, e como é que eu vou compreender o homem na sua íntegra? Certo? Porque Deus fez um negócio tão perfeito, irmão. E agora ele tinha que entender. Aí, a única solução foi o que ele já tinha preparado lá no início, na fundação do mundo. Aí, Deus vem como homem na terra. Deus vem como homem na terra. Nasce como homem. Para sentir na pele o que o homem sente. Porque Jesus vem 100% homem. Para sentir paixão, para sentir amor, assim, esse amor que o homem tem, para sentir fome, sede, frio, medo, pavor, terror, alegria, para sentir felicidade, para sentir compaixão, para sentir a relação humana, pegar, abraçar, dar carinho, dar o aperto, entendeu? Deus, ele se fez uma criatura mortal, uma criatura frágil, para poder entender o que nós sentimos, porque como Deus não tinha como ele sentir, certo? E o seu desenvolvimento humano e espiritual. Aí ele veio e teve o seu desenvolvimento humano, o seu desenvolvimento espiritual, certo? A Bíblia diz em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria humana, porque ele é o pai da sabedoria, mas sabedoria humana. Ele crescia na sabedoria humana, ele crescia na estatura física como homem. Ele foi nenê, moleque, criança, rapaz, adolescente, rapaz, jovem, e um homem adulto, chegou até 33 anos, quer dizer, uma idade do homem adulto, certo? E ele crescia na estatura, e ele também crescia na graça, irmãos. É importante isso. Quer dizer, ele não veio eu já estou cheio de graça, eu não preciso de... Não! Ele crescia na graça, porque ele estava aqui como homem.
Então ele crescia na graça, na estatura e na sabedoria, certo? Agora imagina a infância de Jesus. Como os pais terrenos dele se comportavam. Pensa bem, como Maria e José se comportavam com aquela criança, Jesus. Olhava para ele e falava assim, mas esse é o próprio Deus, nós estamos criando um Deus aqui. Mas ali ele não era, irmão, Deus, ali ele tinha encarnado. Ali ele era carne e osso, ele sentia emoção de criança, ele queria brincar, certo? Ele queria brincar. Quem que assistiu já o filme do Superman, aquele filme, o primeiro filme do Superman, o original mesmo? Quem já assistiu? Então, você observa, quando o menininho veio do espaço, e aquilo ali eles tiram um pouco a simbologia de Jesus ali, se você olhar. O menino vem do espaço, vem de Krypton, né? Que Krypton vai ser destruído e o menininho cai ali naquela esfera que o senhor e a senhora acham ele. E o menino vai crescendo, você vê que ele vai fazendo coisas assim espantosas. Ele ergue um carro para o pai dele trocar o pneu. Ele vai fazendo coisas espantosas e a mãe e o pai dele, como é que cria ele? Eles ficam assim, protegendo ele, espantados, eles não sabem muito certo como cria ele, mas cria da melhor maneira possível. Mais ou menos foi Maria e José, entendeu? Criou Jesus assim como... Ele sabia o que ele era. Ele sabia que ele não era uma criança comum. Ele vivia como uma criança comum, sentia fome, sentia dor, mas ele sabia o propósito dele, certo? Até esse menino Superman aí, vocês veem que chega uma hora que ele não tem mais como, ele tem que revelar e que começar a fazer aquilo que ele foi chamado. É igual Jesus, quando deu o tempo dele, ele começou a trabalhar no ministério e fazer por aquilo que ele foi chamado, certo? Com 12 anos ele passou pelo crivo, onde todos os seus discípulos, menos Paulo, foi reprovado no crivo. Com 12 anos ele foi lá no templo falar com os doutores da lei, passou pelo crivo, que isso aí todo menino judeu fazia isso, certo? Quando chegou a uma certa idade de adolescente, ele foi para a marcenaria da família Judá, ajudar José, ajudar a criar os irmãos, os filhos de Maria, porque Maria teve vários filhos com José, certo? E não adianta o nosso irmão católico vir com conversa, porque teve. Ajudou a criar os seus irmãos, esperou a época certa de exercer o ministério dele, certo? Primeiro ele foi crescer na graça, no conhecimento, na estatura, quer dizer, conhecimento. Ele foi estudar na escola singular dos homens, graça do Espírito Santo e estatura humana, crescimento. Ele passou por todas as faixas etárias, bebê, criança, adolescente, jovem, moço e homem formado, certo? Esperou a época certa para exercer o seu ministério, que primeiro ele foi fazer estudar, foi ser um bom filho, foi ajudar o seu pai, foi aprender um ofício, porque ele não era vagabundo, porque Deus não tem compromisso com um vagabundo, foi aprender um ofício, foi ajudar a criar seus irmãos. Quando ele estava com 30 anos, ele falou, pronto, minha mãe, agora eu vou exercer o ministério, certo? Irmãos, isso é bíblico. Paulo, ele levou 14 anos para exercer o ministério dele, foi fazer tenda, foi trabalhar, certo? Agora o que eu fico vendo, irmãos, infelizmente, tem irmãos que lutam a vida inteira na igreja e não recebe um diploma de pastor ou de evangelista. Aí vem essa celebridade falida aí do mundo, porque ele era cantor, era ator de novela, era não sei o que, foi do Big Brother e não sei o que mais, e faliu lá no mundo. Aí vem para dentro da igreja, chega na igreja, irmão, com 2 meses que ele está dentro da igreja, já estão chamando ele de pastor, pastora. Para começar, nem ministério de pastora não existe. Nem ministério de pastora não existe, certo? Existe ministério de pastor. Existe ministério de pastor.
Então você me mostra biblicamente aonde que tem ministério de pastora. Existe ministério de pastor. Aí começa a chamar de pastora, de pastor. E já coloca nos púlpitos das igrejas, e os crentes são meio bestas, começam a comprar CD e gastar dinheiro, e o camarada se enriquece às custas dos bestas, e lá fora ele está aprontando das poucas e boas. Irmãos, lá fora ele era ator, ele era cantor, ele era famoso, aqui dentro ele é ovelha, ele tem que passar pelo processo. Ele tem que passar pelo processo, porque senão ele vai ser azeitona de pizza, certo? Porque a azeitona não tem valor nenhum. Você compra um pote de azeitona por R$5. Tão boa que a azeitona é que ela vem em cima da pizza, e eu arranco e jogo porque é muito salgado. Agora, se pegar a azeitona, passar pelo processo, pela moenda, passar pela moenda, pelo processo, e tirar o azeite puro, que o carocinho dela dá um azeite. Aí aquele azeite tem um valor, mas ele passou por um processo. Tá entendendo? Aí aquele azeite tem um valor muito grande, que nem compara com a azeitona. Se você pegar a laranja é barato, você vai ali na feira ali, você com R$6 compra uma dúzia de laranja. Mas se você tirar o suco da laranja e vender o suco puro, ele é caro, porque é a essência da laranja, passou por um processo. Então, irmãos, aqui na obra de Deus, todo mundo aqui tem que passar pelo processo. Tem que ser servo, tem que ser ovelha, tem que ser membro, certo? Que negócio que é esse? O cara chega na igreja e amanhã ele já está nos púlpitos pregando, já está aí evangelizando, dando uma de bom, cantando, e já tem a carteirinha no bolso de pastor. Sou pastor. Que é isso, mano? Enquanto o coitadinho do diácono está ali, ó, 20 anos ali, ó, trabalhando, não dá uma carteira de pastor para ele. Certo? Tem que ter cuidado. Irmãos, ele veio, qual foi a missão de Jesus? Cumprir 3 coisas: cumprir a Bíblia, fazer discípulos e morrer na cruz. 3 missões que ele tinha: cumprir a Bíblia, fazer discípulo e morrer na cruz, no Calvário. Só que eu quero falar um negócio para você, eu vou fazer uma pergunta para você. Na lei, nós temos que levar em conta fator, tempo e lugar. Nas leis da Bíblia, nas doutrinas bíblicas, ensinamento da Bíblia, certo? Nós temos que levar em conta. Nós temos que levar em conta fator, tempo e lugar, certo? Primeiro nós temos que ver se essas doutrinas que estamos aplicando é da nossa dispensação. Porque Deus não tem compromisso com doutrina fora da nossa dispensação. Está entendendo? Deus não tem compromisso com promessas que não faz parte da nossa dispensação. A nossa dispensação é a dispensação da graça. Não esqueça disso. Estamos à disposição da graça. Então Deus não leva em consideração promessas e doutrinas ditas e pregadas fora da nossa dispensação. Jesus cumpriu a lei, amados. Jesus cumpriu toda a lei. É isso que você tem que entender quando você lê a Bíblia. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus não cumpriu toda a lei. Não estou falando heresia. Jesus não cumpriu toda a lei, certo? Jesus cumpriu a lei que era para ele cumprir. O que era para ele cumprir, ele cumpriu. Certo? Porque eu vou te falar para você, você conhece a lei? Você conhece a lei? Se não conhece, não tem como você falar se Jesus cumpriu ou não cumpriu. Mas eu vou falar para você, eu conheço a lei. Eu conheço. Jesus não cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu a lei que era para ele cumprir, certo? Sabe por quê? Jesus não cumpriu a lei do sacerdote, do templo lá, sacerdote, porque para cumprir a lei do sacerdote lá tinha que ser a lei do levita. Jesus não era levita, certo? Quando foi que você viu Jesus fazer sacrifício no templo? Matar um bode, matar uma ovelha, quando foi? Aonde na Bíblia que Jesus faz sacrifício? Você não vê ele cumprir a lei do sacerdote.
Você não vê ele cumprir a lei da impureza das mulheres. Por quê? Porque essa lei era só para as mulheres, irmão. Olha, quando a mulher estiver naquele dia menstrual dela, que o sangue dessa, ela tem que ficar longe, ela tem que ficar lá fora, retirada, e quando acabar os dias, ela tem que se purificar, e pegar as pombinhas e trazer e se purificar, para depois vir para o seu lar de novo, ter convívio com as pessoas. Era lei para a mulher, mas é lei, mas Jesus não cumpriu, porque Jesus não era mulher. Então essa lei Jesus não cumpriu, não era para ele, mas é a lei. Jesus não cumpriu a lei dos pais. Por quê? Ele cumpriu a lei dos filhos. Honrar o pai, mãe, tal, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso aí ele cumpriu. Ele honrou o pai e a mãe dele, adotivo, mas ele honrou. E honrou o pai dele do céu. Mas ele não cumpriu a lei dos pais, porque Jesus não teve filho. Jesus não foi pai. Ele foi filho, mas não foi pai. Então ele não cumpriu a lei dos pais. Você está entendendo? Então Jesus cumpriu toda a lei da Bíblia. Não. Ele cumpriu a lei que era para ele cumprir. Aquilo que não era para ele, não cumpriu. Lei de sacerdote, lei de mulher, lei de pais e outras leis. Está entendendo? Que lei que é para mim e você cumprir, amado? Aquela lei que é para nós. A minha lei que é para mim. Para minha dispensação eu vou cumprir. Aquela lei que é da outra dispensação, eu não vou cumprir, porque não é para mim. Certo? Eu não vou entrar no templo e sacrificar bode. É isso que eu quero que você, nas aulas, você entenda. Como é que funciona. Porque senão os outros falam, Jesus cumpriu toda a lei. Você vai sair igual um papagaio repetindo. Então quer dizer que Jesus cumpriu a lei da mulher. Como? Fala para mim, se ele não foi mulher. Então Jesus cumpriu toda a lei que era para ele cumprir. Está entendendo? Ok. Muito bem. Ponto 2. 1 do 2. Seu ministério e caráter supremo. O caráter exemplar de Jesus. Humildade, mansidão, misericórdia, compaixão. Espírito pacificador. Tudo isso era o caráter exemplar de Jesus. Jesus, o seu caráter exemplar. 2 personalidades, porque Jesus, a Bíblia diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha 2 personalidades, a humana e a divina, certo? Ele também tinha 2 caráteres. Ele tinha um caráter divino, já igual de Deus, formado, e ele aprendeu, foi moldado nele o caráter humano, certo? E quem passou para ele esse caráter justo? José. A Bíblia diz que José era justo, o pai adotivo dele e a mãe dele, uma mulher consagrada, honrada, certo? Uma mulher que foi cheia de graça, porque Deus deu a graça para ela. Ela recebeu a graça, certo? Apesar que na Vulgata, na Bíblia Católica Vulgata dos católicos está errado, que eles dão a entender que a graça é de Maria, mas não é. Ela recebe a graça de Deus, por isso que ela era agraciada, por isso que ela era cheia da graça, certo? Então ele recebe o caráter de José, o caráter de Maria humano, e é moldado o caráter dele desde criança, certo? Então, amados, o caráter de Jesus humano foi moldado pelas pessoas que ele conviveu, porque o homem é assim, o caráter do homem é moldado conforme o lugar que ele está, com quem ele está, as pessoas ali. Aí você fala assim, mas então se o camarada foi criado num lugar, sim, ele tem aquele caráter ali, ele tem aquele costume, certa personalidade é única, nasce com a personalidade. Agora o caráter é moldado, apesar que Jesus tinha 2 personalidades, a humana e a divina, e o caráter dele tinha um caráter divino, que era o caráter de Deus, e o caráter humano que foi moldado, certo? Então Jesus, ele tem este caráter, e você vai olhar que eu posso dar um símbolo para Jesus aqui,
Você lembra do Rio Jordão? O Rio Jordão, quando Naamã mergulhou lá, ficou com a pele limpa como uma criança, né? Aquele rio ali, irmão, simboliza Cristo. Aquele Rio Jordão simboliza Cristo. Quer dizer que todos nossos pecados ficaram ali e Ele nos purificou, certo? Porque o caráter de Jesus ele é assim. O caráter de Jesus, divino de Jesus, ele tem vontade de nos perdoar, de nos purificar, certo? Ele tem essas condições, ele tem condições para isso. Caráter exemplar. Jesus tem esse caráter de nós chegar até Ele e nós deixar toda a nossa sujeira lá, todos os nossos pecados, todas as nossas lepras, como Naamã fez lá no Rio Jordão, que ele chegou lá naquele rio sujo, certo? Que simbolizava Jesus, o Rio Jordão. Ali ele deixou todas as suas impurezas e saiu um homem novo. Assim somos nós, quando somos batizados, né? Quando nós entramos nas águas, simboliza o velho homem foi sepultado e saiu um novo homem, certo? Arrependimento. Mas Jesus passou por esse processo? Passou. Ele tinha que dar esse exemplo. João Batista também batizou Jesus. Porém, ele fez aquilo ali, ele não tinha pecado, mas ele fez aquilo ali para a justiça e para o exemplo. Certo? Por motivo de justiça e exemplo que ele foi batizado. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha. Ele era manso e tinha humildade. Mansidão e humildade. Sinônimo, irmãos, mansidão, isso fazia parte do caráter de Jesus. Mansidão e humildade. Certo? Mas mansidão não é sinônimo de covardia, certo? E humildade não é sinônimo de pobreza. Põe isso na sua cabeça. Não é porque Jesus era manso que ele era covarde. E não era porque ele era humilde que ele era pobre, certo? Não é sinônimo de pobreza. Ele tinha misericórdia e compaixão. Misericórdia Jesus tinha e compaixão. Compreende os fracos, certo? Ele compreendia os fracos, Jesus. Ele entendia a fraqueza do homem, porque agora ele estava no corpo de homem. Ele estava passando por algumas aflições que o homem passa. Então ele compreendia, certo? Aí ele vem e fala do amor ao próximo, certo? Mas ele fala de amor ao próximo, de pessoas, para você ter amor às pessoas, certo? E ele não está falando de atitudes e comportamento. Ele tinha amor à pessoa. Não quer dizer que ele concordava com as atitudes das pessoas e com o comportamento das pessoas. Por isso que eu sempre digo, nós, evangélicos, cristãos, muitas vezes somos mal compreendidos quando nós pregamos contra uma prática pecaminosa e a pessoa acha que nós somos homofóbicos, que nós estamos condenando elas. Não, não. Jesus, ele era uma pessoa que tinha misericórdia e compaixão, certo? Tanto é que lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele olhou para aquele ladrão, o ladrão falou: olha, eu estou aqui porque eu pequei, mas você, por que você está aqui? Porque ali no Calvário, tinha quantas cruzes tinha ali? Só tinha uma cruz. Ah, tinha 3. Não, só tinha uma. Porque os dois ladrão não era cruz. Os dois ladrão era castigo. Porque quando a pessoa merecia a cruz, ou merece o castigo, é merecido. Então é um castigo, não era cruz. Mas Jesus era cruz porque ele era inocente. Ele não merecia aquele castigo e ele foi levado. Então o dele era cruz.
E o ladrão falou, nós estamos aqui porque nós merece. Mas e você? Você não merece isso. Jesus fala para ele, olha, hoje mesmo você estará comigo. Tinha misericórdia, tinha compaixão. Ele se arrependeu do erro dele. Certo? Então, quando nós falamos sobre uma prática, nós não estamos falando do praticante. Por exemplo, o ladrão vem e rouba a minha casa. Ele me roubou. Eu sou contra o roubo, porque eu não posso admitir roubo. Porque é pecado, a Bíblia diz. Não roubarás, não matarás, não adorarás ídolos, certo? Só teu Deus adorarás. Então, mas o ladrão, eu amo ele. Não importa que ele é ladrão, eu amo ele. Eu só não aceito a prática do roubo, certo? Então, o mentiroso, eu amo o mentiroso. Só não posso aceitar a mentira. E nossos amados amigos que tem problema que é homossexual, não tem problema. Eu não estou criticando você. Eu não estou criticando você, a sua pessoa. A sua pessoa eu amo. Eu amo todos os seres humanos. O que nós não concordamos é com a sua prática de homossexual. Com a sua prática. Então Jesus, ele tinha misericórdia e compaixão. Certo? Ele compreendia os fracos, amava o próximo, a pessoa, mas as atitudes e o comportamento não. A prática ele não, a prática do erro ele nunca concordou com isso, certo? Nunca concordou com a prática do erro, mas ele gostava e amava as pessoas, é o que nós pregamos. Nós pregamos o amor, porque nós amamos todas as pessoas, só que nós não é obrigado a aceitar a prática das pessoas, fumar, beber, usar droga, ter um comportamento homossexual, roubar, nós não somos obrigados, certo? Então, amado, você vê que Jesus vai falar do bom samaritano, quer dizer, tinha um homem caído à beira da estrada, o salteador veio sobre ele, bateu nele, derrubou ele, roubou ele. E veio o fariseu, passou de passo largo, certo? Veio o religioso e veio o samaritano, que todo mundo condenava, e foi lá e deu a mão para aquele homem, certo? Então, não adianta nada, irmão, é religiosidade. Ah, eu sou religioso, eu tenho meus dogmas, não adianta nada se você não tiver amor ao próximo. É isso que Jesus ensina, certo? Não adianta costume. Certo? O que adianta é amor. Porque tem pessoas que zela pelo costume, não sei o que, mas não tem um pingo de amor. Olha, mulher não pode cortar cabelo, não pode passar esmalte vermelho na unha, porque o vermelho, misericórdia. O cor-de-rosa pode, mas o vermelho não. Quer dizer, Deus fez o cor-de-rosa, aí veio o diabo e fez o vermelho. Aqui pro diabo que ele fez. Ele não fez nada. Irmãos, se o rosa não é pecado, o vermelho também não é. O roxo não é. Então tem pessoas que prega costume. Tem pessoas que a mulher põe uma calça, está pecando. Ele não entende que roupa que veste tem calça feminina e masculina. A mulher, porque ela quer ficar bonita para o marido, ele acha que a mulher tem que andar igual a espantalha e quer pregar costume, mas não tem um pingo de amor, certo? Sepulcro caiado, bonito por dentro, bonito por fora, por dentro cheio de bicho, certo? Bela viola por fora e por dentro bom embolorado. Então, meu amigo, Jesus veio derrubando tudo isso, tudo isso. Tudo isso ele veio derrubando. Ele nasce em corpo humano para entender o ser humano. Entender tudo. Certo? Entender o frio, o calor. Entender a fome. Entender a sede. Entender o carinho, a amizade. Entender a relação humana. O aconchego, o abraço. Um beijo no rosto, um carinho, a comida, a forma de se alimentar. Ele vem entender o ser humano.
Ele veio em corpo ser humano prendendo o ser humano. Jesus sentiu todo o sentimento, irmão. Jesus só não pecou. Só o sentimento do pecado que ele não teve. Ele não sentiu vontade de pecar, certo? Ele não sentiu. Até porque ele não era da semente do homem. Irmãos, tem gente que quer pregar tanto, quer ser tanta coisa, mas não perdoa. O perdão, irmão, é uma linha teológica, certo? É a doutrina da nossa dispensação, irmão. O perdão é uma linha teológica. E esta linha é uma linha doutrinária da nossa dispensação. Se eu não perdoar, eu estou pecando, porque aí sim é doutrina, aí sim é ensinamento o perdão, certo? E essa é uma das nossas dispensação, uma das nossas doutrinas. Vocês sabem que nós temos 24 doutrinas da nossa dispensação da graça. Quais são elas? 8 da salvação, 8 da fé cristã e 8 escatológica. Então nós temos 24 doutrinas da nossa dispensação. Os outros não é da nossa dispensação. 24, marca isso aí para você não esquecer nunca mais. Nós temos 24 doutrinas da dispensação da graça, 8 doutrinas da salvação, 8 doutrinas da fé e 8 doutrinas da escatologia, ok? A Bíblia diz que se você não perdoar alguém e for lá dar oferta, você tem que tirar a oferta diante do altar, ir lá, pedir perdão para essa pessoa com 2 testemunhas. Se ela não te perdoar, o problema é dela. Mas se você não fizer isso e largar sua oferta no altar, nem sua oferta Deus não aceita. Quanto mais sua oração e seu louvor, certo? Então, irmão, Paulo fala que nós temos que ter paz com todos sempre que possível. E o Salmo 133 fala o quê? O Salmo 133 fala que nós temos que ter união, certo? Temos que ter união sobre o óleo lá na cabeça, que desce para a barba, para a orla, para o vestido de Arão. É como o monte Hermon, que cai o orvalho, e o orvalho cai no monte, que escorre e cai lá embaixo e vira o rio Jordão, e esse rio é um milagre. Por isso que ele simboliza Jesus, que ele vem do nada, ele vem, não tem nascente, não tem fim, porque Jesus não nasceu e não morreu, Jesus não tem começo e nem fim, porque ele é Deus. Por isso que o rio Jordão eu falei que simboliza Jesus, e tal, e tal, e tal, e tal, ok? Irmãos, eu já falei aqui, Deus não tem compromisso com doutrinas e promessas fora da nossa dispensação. Deus não tem compromisso, não adianta você ficar na igreja pregando e lançando promessas fora da dispensação, que Deus não tem compromisso, certo? Ponto 2. Na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelo pecador. Olha aqui, ó. Pelo pecador, não pelo pecado, viu? Demonstrou o seu amor na prática e não com palavras, que é diferente. Jesus mostrava o seu amor na prática e não somente com palavras vazias, igual tem muitos aí. Prega bonito, mas não tem prática nenhuma do evangelho. Não tem prática nenhuma, certo? Os fariseus foram lá levar a mulher adúltera, pegaram a mulher pecando, levaram para Jesus, certo? E Jesus olhou para eles. Jesus conhecia os fariseus, falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra, certo? Ninguém atirou as pedras. O amor, irmão, tem que ser a marca do cristão. O amor tem que ser a marca do cristão. Você está entendendo isso? Tem que ser a marca do cristão. Ah, mas obra não salva. Salva sim. A obra é exemplo. Quando você faz obra, ela salva. Ela não salva você. A Bíblia está dizendo que a obra não salva quem faz a obra. E eu, se eu der uma cesta básica com uma viúva, não vai me salvar. Eu já sou salvo. Por isso que eu faço isso. Só que aquela mulher lá, ela vai se alimentar e ela vai falar: olha, ali tem um verdadeiro homem de Deus. Eu vou para aquela igreja que aquele povo é bom. Salva ela sim. Não salva eu. Não salva quem está fazendo a obra.
Mas quem está recebendo a obra muitas vezes é salvo pela obra. Por isso que a fé sem obra é morta. Está entendendo? Porque senão não estava escrito isso na Bíblia. Se eu não precisasse fazer obra, não estava escrito isso na Bíblia, que a fé sem obra é morta. Ah, mas a obra não salva. Realmente, não salva eu que estou fazendo a obra. Mas quem está recebendo a obra, ele é salvo sim. Certo? Ele é salvo. Jesus deixou 2 mandamentos. O mandamento de dentro, amar a Deus como todas as coisas, ó. Sobre todas as coisas, Deus tem que estar aqui dentro de mim. Isso é o mandamento de dentro. E deixar o mandamento de fora, amar o próximo como a si mesmo. Próximo, fora. Eu amando a Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo. Pronto. Eu já cumpri toda a Bíblia. Porque quem ama o próximo, quem ama a Deus não peca, não adultera, não rouba, não mata, não quer o mal, não tem inveja. Você tem Deus dentro de você, está com o mandamento de dentro de você e cumprindo o mandamento de fora, então você está sossegado. Entendeu? 3. Seu caráter referencial para a igreja. O caráter de Cristo referência a noiva. Igreja, reverencia a noiva, a igreja, irmãos. A igreja espiritual é a que vai subir com Cristo na glória. Essa é a igreja espiritual, certo? A que vai subir com Cristo é a igreja espiritual, é a noiva do Cordeiro, certo? É a igreja boa. Mas nós temos que lembrar que tem a igreja organização, que é humana. A igreja estrutural, que é o prédio, que é os bancos, as cadeiras, as coisas aqui. Então, irmão, nós temos que lembrar que tem 2 igrejas. Tem a eclésia, que somos nós, a igreja, a noiva do Cordeiro espiritual, que vai subir, e tem a igreja física, a organização que vai ficar quando Jesus vir. Mas enquanto Jesus não vir, nós temos que cuidar das 2. Depois que Jesus vir, vai ficar só a espiritual. Mas enquanto Jesus não vir, nós temos que cuidar das 2. Tem que cuidar da espiritual e da organização, certo? Por isso que tem que dar oferta, por isso que nós temos que dizimar. Deus não precisa de dinheiro, mas os missionários, irmão, precisam. Os pastores precisam, os obreiros precisam. A igreja tem que pintar, a igreja tem que construir, a igreja tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que dar manutenção no som. Então larga de ser, irmão, ignorante a esse respeito. Certo? Qualquer instituição que você, organização que você participar, você tem que contribuir. Se você participar de um sindicato, você tem que contribuir. Se você participar de uma associação, você tem que contribuir. Se você participar de um clube, você tem que contribuir. Certo? Se você participar de uma chácara de lazer, você tem que contribuir. Ah, vamos comprar uma chácara de sócio, vamos. Só que vai ter o condomínio para você pagar, certo? Porque é uma associação. Se você mora num condomínio que é associação de casa, de condomínio fechado, você vai pagar o condomínio, porque é uma associação, depende de manutenção. E a igreja não é diferente, irmão. Por que você é ignorante assim? Então, meu amado, você senta numa cadeira boa, você tem um microfone bom para você cantar, para você pregar, você tem uma iluminação boa, você tem um som bom, você tem um ar-condicionado, você tem um ventilador, você tem uma ceia, você tem um pastor que todo mês te dá uma ceia, certo? Você tem um pastor que te visita, você tem... Irmãos, e você não quer dizimar, você não quer ofertar porque fala que Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa mesmo não. Mas a instituição precisa, a igreja espiritual não precisa de dinheiro. Mas a igreja organizada, a igreja que tem o sistema dela aqui na terra, prédios para fazer manutenção, ela precisa, certo? Então, irmãos, vamos parar de ser ignorante a esse sentido, certo? Vamos dar nossa oferta, vamos contribuir, vamos dar nosso dízimo, que Deus nos abençoa. Deus nos abençoe, irmão. Ponto 3. A morte e a ressurreição, a volta de Cristo. A morte de Cristo, exemplo supremo de amor. A morte, ressurreição e a volta de Cristo. A morte de Cristo, exemplo supremo de amor. Irmãos, Deus deixou a sua glória, se fez homem, veio aqui morrer. Passou toda a humilhação que poderia um ser humano suportar. Morreu. Não.
entregou à morte, porque senão ele não morreria. Jesus não morreria. Podia matar Jesus 1000 vezes, que ele ressuscitava as 1000 vezes. Certo? Ele se entregou à morte, porque ele não tinha pecado. Como ele não tinha pecado, não tinha como dar morte e matar ele. Porque a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado veio a morte. Mas como Jesus não tinha a semente do homem, do pecado na vida dele, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é uma carne, osso e sangue, mas sem pecado, sem a participação do homem, sem a semente do homem, certo? Então a morte jamais ia matar um homem que não tinha pecado. Então ele se entregou. Ele se entregou. Para você ver, o supremo amor de Cristo. Preferiu morrer ele, deixar sua glória, passar por uma humilhação que existe, que é a morte de cruz, e com ele foi pior do que os outros crucificados. Que eu falei aqui que os outros não foram crucificados, os outros estavam pagando o castigo, certo? E fez tudo isso por amor a nós. Então todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Ele nos comprou lá na cruz, nos comprou. Por isso que quando você for orar, irmão, não ora 2 horas para Deus e pronto, não. Ora para Deus, mas no final você entrega em nome de Jesus, certo? Você vê, Jesus, ele tinha tanto amor, que antes dele morrer, dele se entregar à morte, o seu último suspiro, ele fala para Deus, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que faz. Olha, perdoou seus carrascos, seus executores, seus algozes, certo? Aí ele fala uma palavra, está consumado, que significa no hebraico, teletestar. Teletestar, certo? Irmãos, a guerra de Portugal, chamada guerra de Tororó, guerra do Paraguai, guerra de Tororó, Duque de Caxias, patrono do exército, falou uma frase assim: quem for brasileiro, me segue. Quem for brasileiro, me segue. Duque de Caxias, o cara falou um negoção, falou nada. Jesus falou assim, ó: aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e me siga. Mas aquele, o mundo todo, não é só brasileiro. Duque falou assim: quem for brasileiro me siga. Mas Jesus falou: todos os homens podem me seguir, todos, não é só brasileiro não. Dom Pedro também falou uma frase célebre, mensagem do Ipiranga, às margens do Ipiranga. Dom Pedro falou: independência ou morte. Frase célebre. Só que Jesus falou o quê? Vida, não morte, vida. Eu morro para dar vida a todos os homens. Enquanto Dom Pedro falou independência ou morte, Jesus falou assim: eu morro para todos os homens viver. Isso que é frase. Irmão, teletestar em português significa estar consumado. Em latim, teletestar, a palavra que Jesus falou lá na cruz, no último suspiro, teletestar, em latim significa consumado é. Consumado é, quer dizer, sabe quando o comerciante abre um caderninho para você e abre uma conta para você? Quando você paga a conta, aí quando você paga toda a conta lá na mercearia, ele fala assim: olha, consumado é, não deve mais nada. Você pagou a conta, não deve mais nada, consumado é, certo? Mas Jesus falou em grego. Jesus não falou nem em português, nem em latim, nem em inglês. Jesus falou em grego, teletestar, teletestai, em grego. Que significa o que, irmão? Significa está feito, vai continuar feito,
e nunca deixará de ser feito. O que eu conquistei aqui na cruz, teletestai em grego significa está feito, vai continuar feito e nunca vai deixar de ser feito o que eu conquistei aqui na cruz. Então, meu irmão, está feito, vai continuar feito e nunca vai deixar de ter feito o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que eu digo para você, não precisa você fazer sacrifício não, irmão. Não precisa fazer sacrifício não. Meu irmão católico, não precisa ficar subindo escadaria de joelho não. Deus não quer esse sacrifício de tolo não. O sacrifício que Jesus fez está feito, vai continuar feito e nunca deixará de ser feito. Está entendendo? Não precisa de você sacrificar não, porque meu Jesus já pagou o sacrifício perfeito e suficiente para salvar toda a humanidade. A ressurreição de Jesus, sua vinda em glória. Ressurreição de Cristo, sua vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano acaba e fica só divino. Irmãos, Jesus tinha dois caráteres, o humano e o divino, certo? Duas personalidades, o humano e o divino. Maria era mãe de Jesus homem, personalidade humana, certo? Quando Jesus ressuscitou, transformado, ele não é mais filho de Maria, e agora o caráter humano dele acaba, e agora ressuscita agora com o caráter divino, que ele sempre teve, o caráter de Deus. E o Deus do Pai e do Filho é o mesmo, continua com o seu mesmo caráter divino. Voltou à sua glória, Jesus voltou à sua glória com todas as honras. Sabe o dia da sua vinda, irmão. Não cai nessa conversa que Jesus não sabe o dia da vinda dele, não. Ele falou para os discípulos, olha aí, ó, nem o Filho do Homem sabe o dia da sua vinda, irmão. Ele falou aquilo quando ele era homem aqui na terra. Como homem, ele não sabia. Filho do homem, ele falou, que não sabe o dia da sua vinda. Depois, irmão, que ele foi transformado, depois da ressurreição, ele voltou a ser Deus. E Deus sabe de tudo, inclusive o dia da sua vinda, tá? Inclusive o dia da sua vinda. Ele venceu a queda do homem lá no Jardim do Éden. Ele venceu, conciliou todos os homens com Deus. Ele vence a guerra, a queda do homem, que o homem caiu lá, o primeiro Adão, ele vem como segundo Adão. Ele vence a queda do homem, concilia o homem a Deus, abre a porta para o homem falar com Deus, como era lá no princípio no Jardim do Éden. Cabelo diz que Deus descia todos os dias para falar com o homem. Depois que o homem pecou, Deus teve algumas regras, inclusive o sacerdote tinha que falar com Deus, falar pelos homens com Deus, certo? O sacerdote falava com Deus, entregava os recados dos homens, e como profeta ele pegava de Deus e trazia para os homens. Aí Jesus, ele abre, reconcilia o homem com Deus, e abre o acesso livre a Deus. Você pode conversar com Deus tranquilamente. O único problema é que quando você terminar, você tem que lembrar de Jesus, que foi ele que conquistou isso aí. Você tem que lembrar e falar, olha pai, eu estou orando em nome de Jesus, do Rei dos Reis, do Salvador, aquele que conquistou tudo. Conclusão: Jesus é o maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa de sua grandeza, sua personalidade singular e de seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, 16 ao 18. Irmãos, estamos chegando no final da lição.
lemos aqui a conclusão. Eu quero fazer aqui algumas considerações finais e eu espero que eu pude ser de valia para você, de agregar ao seu conhecimento. E a conclusão, o que eu posso falar? A maior personalidade que já permeou esta terra foi Jesus. Nós não falamos mais a respeito dele, não por falta de biografia, mas, como aqui a conclusão diz, pela sua grandeza, nós não conseguimos compreender ele na sua essência, certo? Porque ele é Deus. E como que nós vamos explicar Deus? Se o homem conseguir explicar Deus, Deus não é Deus. Deus só é Deus porque exatamente nós não conseguimos explicar ele. Mas o que basta para nós é saber que ele nos amou, veio à terra em corpo de homem, sofreu tudo para entender nós como homem, e agora ele está lá no céu, ele sabe todas as coisas sobre nós, sabe o que é fome, o que é sede, o que é frio, o que é medo, o que é abandono. Ele sabe tudo isso. Por isso que quando você, na sua fraqueza, você peca, você erra, ele te perdoa, porque ele sabe como é difícil ser um homem aqui neste mundo pecaminoso. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça, certo? Primícia dos mortos, a primícia dos mortos, coluna da igreja. Irmão, abre um parênteses aqui. Não fala que o círculo de oração da sua igreja é a coluna da igreja. O círculo de oração não é a coluna da igreja. Vocês me perdoam, irmãs. O círculo de oração é o círculo de oração. É as irmãs que se reúnem para orar em prol do trabalho. Certo? Que antigamente nem tinha tanta coisa, trabalho, isso que hoje tem. Amém, graças a Deus. Mas a coluna da igreja é Cristo. Certo? Não é o círculo de oração, é Cristo Jesus. Ele é a coluna da igreja, é a cabeça da igreja, é a coluna da igreja, é a pedra angular da esquina, a pedra fundamental da igreja, a pedra angular, a coluna, a cabeça. Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Jesus não nasceu ali no ventre de Maria, não, irmãos. Ali foi um propósito de Deus. Ali nasceu Jesus homem. Só que Jesus Deus já existe desde a fundação do século. Amém? Amém? Graças a Deus. Aqui nós encerramos essa aula. Eu espero que você tenha aprendido com esta rica lição que acabou. E vai entrar a lição nova. E se Deus permitir, nós estaremos trazendo algo para você dessa nova lição, que é uma lição também muito boa. Muito boa. E continua orando por nós, e estamos aí à disposição. O meu celular, meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo embaixo, e entre em contato conosco. Nós damos estudo para casal, para jovem, para obreiros, participamos de escola bíblica de obreiro, nós pregamos em congressos de ensino de oração, da mocidade, aniversário de igreja, e elaboramos apostilha. E irmãos, eu não cobro nada, porque eu faço isso para o meu Deus. A única coisa que precisa é achar uma folga na agenda para colocar o seu pedido, o seu convite. Amém? Eu sou advogado, atuante, tenho minha firma de assessoria, então eu faço isso em prol da obra de Deus, do reino de Deus, porque eu quero trabalhar no reino de Deus para chegar ao reino dos céus um dia e não chegar de mãos vazias, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique com Deus, continue orando por nós. Eu quero mandar um abraço a todos aqueles que estão assistindo o vídeo, um abraço a meus amigos também que postam belas aulas aí no YouTube, e fique com Deus, até a próxima aula, se o nosso Senhor Jesus quiser, e se até lá Ele não voltar. Fica aí na paz do Senhor. Amém?